Muito bom dia a todos. Desculpem, boa noite a todos. É o hábito do dia e da noite, né? Muito boa noite. Que a gente consiga ter aquela ideia à luz. Que esse nosso encontro junto com a espiritualidade possa favorecer que a gente entenda os caminhos. Não só o porquê da dor, do conflito, do sofrimento, mas as situações antídoto, a força que está na nossa alma, filhos do Pai, herdeiros do reino celestial, quer dizer, todas essas expressões afirmando a força que existe dentro de nós. O que acontece muitas vezes é que vamos cobrindo essa força com hábitos ruins, crenças frágeis, preconceitos, e principalmente o desvio da nossa atenção de coisas importantes para uma rotina fútil. O dia a dia desperdiçado na nossa atenção com coisas que nós não aproveitamos. Então, nesse momento, é um momento importante. Não é o que a Yara vai falar ou qualquer outra pessoa que vem aqui na frente, mas aquilo que vai estar no ar e que a espiritualidade nos provoca numa reflexão. O olhar para dentro. Então vamos começar o nosso trabalho evocando as forças do bem, convidando Deus, nosso Pai, a falar alto no nosso coração, que os bons espíritos nos assistam, mas sobretudo, que a gente abra as portas da nossa alma para tudo isso. Se nós não fizermos o movimento de aceitar essa ajuda espiritual, nós vamos continuar acabrunhados, fechados na nossa dor. Então vamos juntos, agradecendo a oportunidade e esse momento tão sublime, tão sagrado. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Vamos pensar junto algumas coisas. Vocês me desculpem que a gente sempre traz questionamentos da psicologia. Por quê? Porque a gente pode usar ferramentas espirituais, a gente pode usar a mediunidade, o magnetismo, né? Nós podemos usar a ideia da transcendência, a meditação, são ferramentas importantes. Nós também temos a ação do corpo, né? Como nós vivemos no mundo, como nós vivemos aqui na nossa função biológica, determina comportamento, uma ancestralidade, né? Ter reencarnado aqui no Brasil gera uma série de combinações importantes para a nossa escolha. Isso determina muita coisa, isso empurra a gente para muita coisa. Mas o que a gente não pode esquecer, que quem escolhe é o nosso espírito, nossa alma. Porque vamos lá, ó, o nosso estado psíquico, que é o nosso espírito, se ele está muito frágil, com muito medo, muito inseguro, pouca informação, pouco saber, pouca elaboração sobre a vida, né? Com certeza, ele vai estar muito mais suscetível às leis da biologia, do corpo onde ele está, da genética, das impressões da vida, dos preconceitos diários. E ele também vai ficar muito mais suscetível às informações espirituais, os chamados obsessores, a doença, a parasitose espiritual, induzindo equívocos, hábitos. Então, quem precisa estar sob o comando é a nossa parte psíquica. Só que não é tão simples, né? A gente sabe que a gente guarda na nossa cabeça. A gente consegue realmente ter uma clareza de que a gente pensa, o que a gente não pensa? Quantos pensamentos passam na nossa cabeça e que às vezes não são evocações que a gente faz, que fazem parte do nosso conteúdo? Às vezes nós estamos ali absorvendo a ideia de alguém, né? Então é muito importante que a gente lembre que o nosso estado psíquico é a ponte para todas as interfaces da vida. Só que o nosso estado psíquico tem algumas ferramentas que a gente chama de arquétipo. Uma das ferramentas mais imediata que nós usamos, desde a formação da nossa infância, é a formação da consciência, do ego. A gente vai se diferenciando do meio com a nossa família, os nossos pais, né? Ah, Yara, uma criança de instituição. Com a instituição, sempre vai ter uma liderança, uma pessoa que vai ser aquele conduto de norma, né? E assim a gente vai fazendo a construção desse ego e vai se diferenciando. Só que, junto com o ego, tem a formação também de um outro arquétipo chamado sombra. A sombra é aquilo que a gente não dá conta. Aquilo que pelos preconceitos, pelos hábitos, pelas ideias de onde nós estamos inseridos socialmente, a gente não suporta. Por exemplo, uma criança dentro de um ambiente que ela tem dons artísticos e que é bem diferente do padrão da família. A família é mais racional, mais prática, mais às vezes até rígida. E ela é uma criança muito sensível. Pensa na arte, está sempre pensando em desenhar, fala sozinha, tem um imaginário dela muito criativo. Ela vai crescendo imaginando o quê? Que ela está fora do contexto. E toda vez que ela leva uma bronca, ela vai começando a simbolizar que aquilo que ela vive não é bom. É feio, inadequado, não é suficiente. E o que ela pode ir fazendo? Ela pode começar a reprimir essa habilidade que ela tem e jogar na sombra. E adotar uma postura de ego, criando uma persona que se adeque para que ela não receba aquelas recriminações, aquelas brincadeiras, aquela sensação que faz com que ela sinta que ela não pertence ao meio, que ela é desajustada de alguma forma. Mas o que acontece? Está na sombra. Ela está vivendo muitas vezes, vai escolher uma carreira, uma profissão, vai se relacionar com o meio para atender essa demanda social que aprendeu na família, na escolinha. Só que dentro dela, como São João da Cruz, a noite escura da alma, né, 1500 ele já falava do sofrimento psíquico, da depressão, vai chegar lá pelas tantas que a pessoa não vai se sentir bem com a vida que leva. E aquilo emerge. A sombra, muitas vezes, vai vir nas questões da projeção. Olha só, um exemplo simples, né? A pessoa que sente inveja. A inveja
É uma incapacidade de a gente usar a admiração sem querer tirar do outro o que ele tem. Então a inveja é um adoecimento emocional, provavelmente pela sombra. Algo que a gente não deu conta na criação que a gente teve, na formação da nossa moralidade, que a gente gosta, admira no outro, mas que no fundo a gente gostaria de ter, mas não acredita que a gente tem a competência de desenvolver em nós. Isso é uma projeção de sombra. Aí o que a gente fala? Essa pessoa cresceu na vida porque roubou. Aí a gente começa a fazer suposição com a vida do outro, né? A gente não sabe nada da vida do outro, mas a gente começa a supor. E criar situações de suposição, o que vai acontecer? Enfraquecimento da nossa psique. Vai doer. Vai doer ou causando ansiedade. Vai doer causando um rebaixamento do humor. Vai doer alterando o nosso fisiológico, aquelas dores que tempos em tempos aparecem e a medicina não sabe o que é aquilo. Vai aparecer de alguma forma. Só que o que a gente aprende dentro do espiritismo é que esse rebaixamento ou essas brechas morais, elas vão dar condição para que os espíritos sofredores manipulem a nossa vontade, induzam ideias, porque o nosso ego está fraco, não está lidando com os aspectos da sombra, induzam sentimentos, vontades que não necessariamente são os nossos. Eu estou falando tudo isso por uma questão assim. Muitas pessoas pensam que a doutrina espírita é uma doutrina que fala sobre punição. Fez, paga. Errou, sofre. Só que não é verdade. A doutrina espírita vai se basear justamente nisso que a gente está falando, de fortalecimento, de consciência, de aprender com o próprio erro. Então é uma questão de atração da responsabilidade sobre os nossos atos. Porque quando nós estamos com um ego muito imaturo, muito fragilizado, o que a gente faz? Procura um culpado. Foi você que me forçou a mentir. Eu te traí porque você já não me dava mais atenção. E a gente vai justificando o comportamento, responsabilizando o outro pela nossa dor. Ou pela dor que a gente causa no outro. E essa foi uma introdução, que agora eu estou ficando exímia com as minhas introduções homéricas, né? Mas eu queria entrar nesse assunto aqui com vocês. É o eixo da criança e idoso. Parece simples e muito psicológico, né? Mas é a ação desse tempo. Tem pessoas que passam a dor que passam e repete, e parece que não aprendeu nada. Às vezes vem de uma situação extremamente castradora. Vai perdendo, não sabe administrar. Eu não estou falando de perdas financeiras, eu estou falando de perdas simbólicas, perda dos sonhos, da motivação, perda da felicidade, perda de convivências com pessoas. Né? E muitas vezes essa nossa conexão com a realidade do tempo, a qualidade desse tempo, tem a ver com a formação que a gente vai colocando, as proibições que a gente vai fazendo dentro da gente. Você vê, tem muitas pessoas que usam o humor como projeção de sombra. Às vezes ele brinca tanto sobre a sexualidade do outro, não estou falando que seja necessariamente uma repressão da sexualidade dele, mas ali tem algum conteúdo que não foi digerido, né? Ali tem alguma coisa que está mal resolvida dentro dele e que ele usa o humor, às vezes, para escandalizar, expressar, expor. Então, o puer e o sênex. O puer é o arquétipo de um impulso de sempre seguir em frente, de se arriscar, de aprender, de experimentar, a curiosidade. Mas nunca se comprometer com nada que envolva a responsabilidade. Eu vou, mas se der ruim, eu dou um jeito de colocar para o outro responder. Eu aperto a campainha da casa, mas eu saio correndo e deixo o bobinho lá esperando para levar a bronca. Isso já é um comportamento infantil que começa lá nos primeiros anos da nossa vida. Ele simboliza o desejo de permanecer jovem, de não se enraizar em nada, que represente um vínculo definitivo. Então a gente pode pensar que hoje a sociedade está muito puer, né? Muito infantil. Né? A gente tem muita dificuldade de ter início, meio e fim. Pega um livro, começa, termina, pega o outro.
começa um relacionamento, começa um curso na faculdade, começa a ter dificuldade, que você tem que enfrentar os seus monstrinhos internos, a tendência a perder energia psíquica vai diminuindo e a vontade de abandonar é enorme. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu senti um alívio tão grande quando eu deixei de fazer. Mas não é um alívio verdadeiro, daquele que vem da alma porque estávamos no perigo. É um alívio do não enfrentamento, da sensação de que nós precisamos manter liberdade. Já voltamos nisso. O Fênix representa o impulso de ordenar, construir, disciplinar. Mas se não for equilibrado pelo impulso do puer, a verdadeira criatividade, a vontade de viver em paz, estar bem, amorosamente equilibrado, ele pode se transformar em uma força repressora, sufocando a espontaneidade e a liberdade. Pessoas que são Fênix, independente da idade, tá? Mas é lógico que a gente vai encontrar isso com a pessoa que já passou dos 30, 40 anos. É mais fácil. Mas normalmente ela não tem senso de humor. Ela vê o sujo em tudo quanto é lugar. Ela está sempre recriminando tudo e todos. Só o que ela faz é bom. Ela é dona da verdade. A última palavra tem que ser a dela. Ela se torna uma pessoa extremamente rígida. Uma pessoa difícil de conviver. Então o indivíduo, segundo Joana de Ângeles, tem o dever de enfrentar-se, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, se aceitar. Yara, mas se estamos falando que existem arquétipos que são ferramentas psíquicas para a gente andar, para a gente escolher, para a gente se posicionar no mundo, como que eu vou aceitar? Né? Uma coisa que eu aprendi desde criança, sentir vergonha. Desde criança, as pessoas que eu mais amava ou respeitava me disseram que era feio, que não era bom. Como que eu vou me aceitar? Entende que a gente às vezes precisa reconstruir a ideia de afeto que a gente tinha com aquela pessoa em cima da sua opinião? Redescobrir esse afeto é parar com o endeusamento, muitas vezes, que a gente tem. A gente acha que a opinião dessa pessoa está acima do bem e do mal. E a gente acha que amar é aceitar tudo que ela faz. E amor não é isso. Não é aceitar tudo que a pessoa faz. Amar é aceitar. Quando eu consigo fazer isso comigo, eu consigo lidar com aquilo que eu tenho vergonha, com aquilo que eu tenho medo. É por isso que a gente tem mais facilidade de controlar os impulsos da nossa ansiedade. Então a personalidade puer, que vem, né, do puer aternus, do latim eterno, eterno jovem, o Peter Pan, a terra do nunca, o mundo encantado, as minhas regras, do meu jeito. Caracteriza-se por aspectos de maturidade emocional, dificuldade em assumir responsabilidades e uma busca incessante por novas experiências. Muitas vezes como uma fuga de compromissos ou limitações. No livro Sexo e Consciência, do Divaldo Pereira Franco, tem uma moça, que é narrado, né, o caso dela, que ela sofreu um abuso do próprio pai, um abuso sexual do próprio pai. E gerou um conflito muito grande. Porque havia um amor pelo pai, e havia a quebra dessa imagem de pai e proteção, desse pai que gerava ternura, e virou um ódio. Então, ao mesmo tempo que havia uma busca por amor, havia um ódio da agressão. Só que ao invés de fazer o enfrentamento, o que ela fazia? Ela gerou dentro dela um distúrbio da sexualidade, virou uma compulsão sexual. Ela não repetia parceiro. Estava sempre em busca de uma nova experiência para tentar matar a dor que ela trazia dentro de si. Só que ao invés de matar a dor, ela matava o parceiro, porque ela não tinha mais relação com aquele parceiro. Todo dia era um parceiro novo. Então, às vezes, o nosso comportamento é o espelhamento da dor que a gente traz. É o espelhamento dessa dificuldade de se posicionar com a maturidade da vida. O que essa experiência me trouxe para crescer? Não só para adoecer, não só para sofrer. Para que a gente possa fazer essa transição da fase imatura da vida psíquica, de novo, não
independe da idade física. Nós temos pessoas com 50, 60, 70, já partindo para a espiritualidade, extremamente infantis, né? Então, não depende disso. Mas, para que a gente possa ter um aproveitamento da vida e um crescimento interno com a nossa emoção, nós precisamos ter orgulho da nossa história. Eu preciso entender que eu me tornei a pessoa que eu me tornei por causa da experiência que a vida me trouxe. Então eu preciso olhar essa história, lembrar. Olha como é comum a pessoa falar assim, nossa, eu não lembro. Eu não consigo voltar no tempo e lembrar o que aconteceu ano passado, o que aconteceu na minha infância. Eu não consigo, eu tenho um bloqueio. Esse bloqueio é a dificuldade da gente também integrar, quer dizer, trazer para o nosso psiquismo o valor da experiência vivida. Senão ela vira somente um complexo. Ela vira algo que pode dominar os nossos impulsos e nos adoecer ou nos adoecer socialmente. A Yara é sempre chata. Olha, gente, a Yara está chegando, silêncio. Não vira uma coisa natural, vira uma sensação de medo, de repúdio, de dificuldade. Então, para ter sabedoria, não importa quantos livros a gente leu, né? Quantos títulos a gente carrega, né? Só um resuminho. A vida passa a ser uma prisão para o puer, né? Aquele que carrega o arquétipo do Pequeno Príncipe, do Peter Pan, ele acha que a vida é uma prisão que não vale a pena ser vivida. Fantasias e projeções irreais, está sempre imaginando um futuro, olha, quando eu ganhar na Mega Sena, o meu projeto, ele inventa um projeto que só na cabeça dele pode dar certo. Yara, mas gênios não fizeram isso? Ninguém acreditava na ideia, só ele. Só que quando estruturado, na verdade, nem ele não acredita no projeto dele, porque ele não tenta realizar. Entende a diferença? Ele não faz esforço para realizar aquele projeto. Ele só fica na vida contemplativa, na vida imaginativa. Idealismo exacerbado, oscilações de humor e frustração muito rápida. Frustração muito rápida. Parece a gente, né? A personalidade Fênix, ou o arquétipo do velho sábio, é uma imagem simbólica que remete à figura de uma pessoa mais velha e madura, geralmente associada à sabedoria, introspecção, disciplina, estabilidade. Fênix é o arquétipo do mentor, representando o lado mais racional, estruturado e conservador da psique. Então, olha que bonito. Lá pela metade da vida, esse arquétipo começa a falar muito mais forte dentro de nós. A gente começa a contemporizar, a gente começa a observar as frustrações ao longo do tempo, a gente começa, às vezes, a sentir direcionamento da progressão da nossa libido para outros sonhos. Antes era tão bom viajar de moto, se aventurar, sentir adrenalina, agora a gente quer rede, a brisa do mar. Vai mudando a forma como a gente vai canalizando o impulso do prazer, o impulso do viver. Não quer dizer sabedoria, quer dizer identificação da sombra com o meu ego. Ele vai trazendo novas possibilidades de vida. Agora, quando esse arquétipo está rígido, quando ele não teve a maturação pela junção puer-fênix, ele se torna uma pessoa muito amargurada, com memórias muito ruins do passado, ele não consegue lembrar coisas satisfatórias, ele só lembra dos erros que as pessoas cometeram com ele, das dificuldades, das desilusões que ele viveu. Ele não consegue trazer para a vida mental aquilo que foi bom, aquilo que foi realmente importante para o seu avanço. Então ele perde a conexão com a função transcendente. A fé fica uma fé muito frágil, aquela fé de dogma, aquela fé engessada. Né? Ele tem muita dificuldade de concentrar a atenção nas suas orações, de sentir as energias. Né? Ele quer tudo do jeito dele, na hora que ele quer. Parece a gente. Esse arquétipo é o oposto do jovem eterno, que simboliza um espírito livre, criativo, impulsivo. Então, o que é o importante? Com o passar do tempo, a gente não pode perder a sensação de que nós cativamos a liberdade. Conquistamos a liberdade.
Se a minha liberdade depender com quem eu estou, com a posição social que eu ocupo, com o cargo que eu ocupo, se meu filho está do meu lado ou ele está vivendo a vida dele, se a minha felicidade depender das contingências que eu estabeleci como regras, eu não vou conseguir felicidade. Eu vou ser uma pessoa extremamente frustrada e debilitada. É por isso que a gente vê um alto índice de pessoas acima, na terceira idade, sofrendo graves prejuízos com a depressão. Só que a depressão, não só no caminho, no complexo psíquico, ele encontra um caminho para o corpo. Infecções, debilidades, a busca da salinidade, uma série de consequências por não sentir satisfatória a vida. Parece que a vida só foi um fardo, só foi pagar karmas. Terrível, né? Superficialidade nas suas reflexões, é o falso sábio, quer aconselhar a vida de todo mundo, mas a dele mesmo, ele é um zero à esquerda. É aquela pessoa que dá conselho, mas não segue nenhum. Falta de resiliência e capacidade de suportar as dificuldades. Começa a perguntar assim, mas por que eu, Deus? Acha que sempre a dor dele é maior do que dos outros. A ausência de sabedoria prática. Ele se perde na procrastinação. Não consegue ter início, meio e fim, como o puer. Então veja que a criatividade do puer e a sabedoria do velho sábio, do velho maduro, tem que andar junto o tempo todo. Esses dois arquétipos não se separam. Eu preciso entender que a vida é um recomeço todos os dias, mas eu tenho que usar a sabedoria que a dor me ensinou também. Caso contrário, a gente vai ficar sempre vivendo de ponto e vírgula. E como a gente também está fazendo uma campanha de estímulo à leitura, porque infelizmente as pessoas não leem mais, né? No máximo, resumo. Eu trouxe a autora Mary Luz von Franz. Ela tem vários livros, quem gosta dessa linha de pensamento, né? Esses dois arquétipos existem em constante tensão dentro de nós. Então, todos nós temos esses dois arquétipos. Um precisa do outro. O puer traz o frescor, a inovação, a abertura para o desconhecido, aquele momento que você muda a sua profissão, rompe os padrões, tem uma felicidade interna que você irradia um frescor, uma vontade de viver, você motiva os outros só pela espontaneidade do que você vive. É uma quebra de padrões. Enquanto o Sênix oferece a estabilidade e o senso de responsabilidade que permitem que o crescimento seja consolidado. A sensação de dever. A sensação de que muitas vezes eu gostaria de viver outras coisas, mas existem pessoas que dependem também de mim, do meu bom senso, da minha racionalidade, da madureza que o meu espírito carrega, então eu decido ficar. Eu não fico porque eu sou obrigada a ficar. Eu fico porque eu entendo no impulso da alma e tenho a conexão com o prazer de que eu devo fazer. Eu não fico fazendo ali, olha, eu estou carregando esse meu marido porque ele é meu karma, e reclamo dele todos os dias. Falo que ele é uma praga todos os dias. Eu faço uma propaganda do meu marido horrorosa todos os dias. Então eu fiquei por quê? Eu não fiquei pelo Sênix. Eu não fiquei pela maturidade do meu espírito. Eu fiquei porque o meu puer está cativo, está preso. A minha falta de criatividade, de olhar as coisas com outros olhos, me faz ficar numa tarefa que eu repudio, que na verdade eu não gosto. Então o prazer tem que estar por trás dessas duas articulações psíquicas. Caso contrário, a gente adoece e adoece o meio que a gente está convivendo. Vamos encerrar? Alguém quer falar? Não. Não. Alguém quer falar? Disciplina. A disciplina, você tem o direito de começar um livro e falar, não gostei. Né? Mas nenhum livro você consegue terminar.
Você começa um esporte, você vai para a academia, não existe nenhum esporte que você goste. Não existe nada que você consiga ter início, meio e fim. Você não consegue completar nada na sua vida. Aí é um problema. Então eu preciso encontrar uma motivação que faça com que eu me sinta realizado. Mas isso só é possível quando há o confronto do ego com a sombra. A persona que atua, né, esse papel social para agradar os outros, para ser bem aceito, para ser valorizado, ele tem que ter um rebaixamento. E aí eu preciso estudar aquilo que me incomoda. Eu tenho que estudar aquilo que me incomoda. Aquilo que me gera uma sensação de incômodo. Só de você levantar e perguntar me gera uma sensação ruim. O que é isso? Então, ao estudar esse confronto com o desassossego, o desconforto, eu vou conseguindo me olhar e me permitir me perceber um pouco mais e investir minha carga de libido, que é a progressão que a gente fala, a progressão do libido, a escolha consciente de uma atitude, para que eu possa ter mais sucesso nos meus empreendimentos. Sejam afetivos, familiares, religiosos, esportivos. Onde eu estiver ali projetando a minha força psíquica. Porque se meu ego fica muito frágil, ele vai acionar os complexos. E os complexos são resíduos de outras reencarnações. São também danos vividos e causados em outras reencarnações que voltam como impulso, que dominam a nossa vida psíquica e parece que a gente está ali com um obsessor. E, na verdade, é algo nosso, muito sufocado, não foi ainda digerido, entendido. Ele só está ali bloqueado. Por isso que a gente luta muito no trabalho com o Evangelho, de falar que não adianta você bloquear o impulso, você tem que direcioná-lo. Entender o que esse impulso quer dizer para você, para que ele não te domine, e a gente não viva sob instinto, né? O Celso também está fazendo outra colocação, lembrando o pessoal que está em casa também nos assistindo. A pessoa que ela está com um complexo de inferioridade, o ego está tão fragilizado, ela se sente tão diminuída, por N motivos, que a gente tem que estudar a nossa história, o que estimulou aquele comportamento, que a gente pode espelhar a nossa vida num processo projetivo, num influencer, né? Numa pessoa que a gente de alguma forma acha que tem autoridade, né? E em pessoas, às vezes, que são extremamente manipuladoras. Se a gente der sorte, vocês sabem que eu não concordo, tá? Eu só vou usar essa palavra só porque encaixa aqui no que estamos falando. Mas se eu der sorte de encontrar uma pessoa de bom caráter, maravilhoso. Ela pode me induzir a ter insight. Agora, vocês imaginam se o meu complexo de inferioridade, que é o mais comum, me leva pela lei da atração a projetar a imagem de uma pessoa que seja um psicopata, um narcisista, um manipulador? Eu posso ficar escravo daquela situação por anos. E achando que eu estou fazendo uma missão, uma tarefa. Agora, só para fechar a ideia, vamos lembrar o seguinte, que tudo é luz e sombra. Que todos nós, quando vivemos algum complexo de inferioridade, existe também, no contraponto, o complexo de superioridade. Existe um ego machucado, o orgulho está ferido. Então, aquele que chegou no complexo de inferioridade, em algum momento se sentiu superior. Em algum momento a vida quebrou as pernas da pessoa e ela está frustrada. E aí ela busca no outro a compensação da frustração dela. Ela vai exigir do filho, do marido, do chefe, do padre, do brigadeiro, da coxinha. Vamos terminar? Vamos encerrar? Agora vamos usar a parte do magnetismo. Muitos de nós já recebemos os passes quando chegamos aqui na casa. Mas vamos pensar também dos nossos companheiros que estão em casa. Então fecha teu olho agora, só mais alguns instantes. E eleva o teu poder mental a Deus. Mas não é o Deus que está fora. É o Deus que está dentro. Regulando a nossa psique. Regulando a nossa afetividade.
regulando a nossa fé, a nossa capacidade de recomeçar, de levantar depois de um tombo e acreditar na vida que é possível refazer o caminho de uma forma melhor. Então vamos agradecendo o nosso encontro, absorvendo através da respiração esse fluido benéfico da espiritualidade. E que essa energia vai chegando onde nós precisamos. E assim, vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Pessoal, muito obrigada pela paciência, pelo carinho, e até a semana que vem, se Deus quiser. Bom com Deus, bom descanso a todos.